Tupi. Podcast Made from TV. Muito bem, ladies and gentlemen! Tá começando agora o segundo episódio da terceira temporada do Made from TV, que é o podcast que você sabe, você não escuta nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Aqui comigo agora o novo integrante do MFTV, Robson Grossman, do site robsongrossman.com, falando lá de São José dos Pinhais, e também o arroba agora Lorenzi _ Vini, Vinícius Lorenzi, e é claro, eu aqui, o arroba Sargento Hamster, Ricardo Prado, com o segundo episódio da terceira temporada do Made from TV. Robson e Vinícius, deem aí a primeira consideração aos nossos ouvintes. Eu fico muito feliz que o senhor tenha lembrado de botar um Instagram novo aí, porque eu quero fazer uma denúncia rapidamente. Uma cambada de filhos da puta roubaram meu Instagram na sexta-feira de manhã cedo, era 7 da manhã, aí eu fui checar os e-mails lá, deu uma merda, mas aí eu tinha um reserva, né, um Instagram de reserva, e tô usando ele agora por enquanto até eu tentar recuperar o outro, ou não sei se eu vou conseguir recuperar o outro, mas então é isso aí, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, já que essa merda vai no ar para o mundo inteiro a hora que bem entender. E esperamos aí que vocês desfrutem da nossa opinião sobre os assuntos que iremos abordar. Essa notícia sua foi em primeira mão, né? Problemas modernos que o Robson não precisa enfrentar porque ele não tem um Instagram. É isso aí, eu estou feliz aqui, galera. Muito feliz em Porticipó, novamente, do Made from TV. E eu gostaria de pedir só desculpas pela nossa incompetência, porque no primeiro episódio nós tivemos alguns problemas técnicos no áudio, mas eu acredito que agora já está tudo resolvido. Esse microfone que eu estou usando aqui, ele é realmente muito temperamental. Mas, enfim, no episódio de hoje, esse que é o segundo da terceira temporada, nós vamos falar de Chaves, isso mesmo, El Chavo del Ocho. Nós fizemos aqui uma lista dos episódios que a gente considerou os melhores da fase, claro, em que o Chaves passou aqui no Brasil, e também os episódios que a gente considera os piores. E vamos falar sobre tudo isso durante o podcast Made from TV, episódio 2 da temporada 3, que está começando agora. Chegamos! No episódio de hoje... A senhorita do 71, Miss Clotilde. Da Tapas Hairline? Chitalha! Foi sem querer querendo. Os melhores e os piores episódios do Chaves segundo Made from TV. Bom, a gente não vai ficar explicando aqui todo o contexto histórico do Chaves, porque o objetivo desse episódio realmente não é esse, né? Basta a gente saber aqui que o Chaves é um seriado que estreou lá no México em 1971 e que estreou aqui no Brasil via SBT em 1984, por aquele lance da insistência do Silvio Santos, por mais que todo mundo falasse que Chaves era uma merda em termos técnicos, que a produção era muito barateira, que a coisa era muito bagaceira, e por isso não foram poucos os que disseram que o Silvio Santos estaria dando um tiro no pé ao exibir
o programa Chaves aí em sua grade de programação da TVS e depois do SBT. Mas o que importa pra gente, nesse episódio do Made Front TV, é essa lista aí. Nós elaboramos aí uma relação de alguns episódios que a gente considera os melhores de toda essa fase que passou aqui no Brasil, né, e que ainda passa, na verdade, e também os episódios que a gente considera os piores. Mas antes disso, eu vou perguntar, eu sei que é meio, né, acho que a resposta vai ser mais ou menos igual aí para todo mundo, mas como que vocês começaram a consumir o seriado Chaves na vida de vocês aí? Com que idade você, Vinícius, e com que idade você, Robson, começaram a assistir o Chaves no SBT, tá? Bom, eu comecei já bem na minha infância, ali, acho que 4, 5 anos de idade, eu não lembro ao certo. Mas foi mais ou menos por ali que eu... Claro, foi no SBT, né? Não tem como ser diferente, até porque eu acho que na época que eu comecei a acompanhar, acho que não passava em outro lugar, na época, né? Teve ali na CNT, ali nos anos 90, fim dos anos 90, mas não era já na minha época, era um pouquinho mais pra frente. Então é só no SBT mesmo. E foi pelos 4, 5 anos de idade. No meu caso, né, eu nasci em 86, então, ao que tudo indica, né, eu comecei a assistir no final da década de 80, começo ali da década de 90. Assisti em peso. Várias vezes o SBT era conhecido por reprisar pra cacete, né? Então, não estando na escola e não estando fazendo nada e estando passando Chaves na televisão, eu tava assistindo. Não, o Robson é da época que o Chaves não tinha abertura ainda, né? Ele era da época que não tinha o LP do Chaves 89 lá, que veio a famosa música lá. Sim, e também o pessoal aqui sempre teve videocassete, né? Então era comum a gente gravar o Chaves da televisão e gravar, tipo, naquelas fitas em EP, né? Então 6 horas seguidas de Chaves até estourar a fita. E ficava vendo sempre. Ou seja, é quase uma fita master que o SBT tinha, né? Tipo isso. Outra coisa, agora esses tempos aí eu tô aparecendo uns episódios mundialmente perdidos que foram gravados do SBT justamente nessa época aí, né? Os anos 80, fim dos anos 80, começo dos anos 90 ali, que o SBT exibia os episódios que aí foram dados depois, agora, hoje em dia, como perdidos mundialmente. Por exemplo, dos toureiros lá, né? Isso, o seu Madruga quer fazer pipi na cama. Aliás, uma coisa que eu nunca entendi desse lance aí dos episódios perdidos, episódios semelhantes, porque assim, eu achava que esses episódios semelhantes eram assim, episódios com a mesma história, né, de episódios que já passaram no SBT, mas pelo fato de estarem perdidos e só vinha a ser exibidos agora, entraria, por exemplo, com uma outra dublagem, com uma outra coisa, mas não, muitas vezes é um episódio semelhante, um episódio perdido, e entra com, por exemplo, o Chaves sendo dublado pelo Gastaldi. Como é que funciona aí, vocês sabem? É que isso aí foi tipo uma zona que o SBT fez, porque teve uma época que eles estavam com uma mania de passar só as versões mais recentes de determinado episódio. Por exemplo, se tinha um episódio que foi gravado, sei lá, em 74, 76 e 78, eles passavam só de 78, por exemplo, e dane-se os anteriores, né? Aí depois os fãs encheram o saco pra caramba, eles começaram a passar de novo. Então é curioso eles terem colocado esse nome de episódios semelhantes e tal, porque às vezes até acontece de um episódio, por exemplo, perdido ser mais antigo do que o que eles colocaram o nome de semelhante. Então foi uma zona do caramba isso aí. É que os semelhantes são aqueles famosos remakes, né, que a gente via, né? E é como disse o Robson, né? Eles deixavam pra passar os mais recentes e aí deixavam os mais pra trás. Mas era mesmo... É que assim, como a equipe de dublagem do Chaves ainda não sabia muito bem o que era o Chaves, né? A cronologia do Chaves, eles pegavam as fitas, eles tiravam numa caixa gigante, pegavam as fitas, botavam pra rodar e dublava, né? Tipo, não interessa se é de 74, 75, 76, sei lá quando que é. E aí, às vezes, deixavam guardado. Aí depois, muitos anos depois, que eles foram ver que alguns episódios tinham a mesma história ou a mesma semelhança de história. E pegavam só os recentes daí.
Uma coisa parecida aconteceu com o Pica-Pau, né? Aqueles episódios clássicos que também eram dublados todo fora de ordem. Tanto é que o Garcia Júnior, ele conta que ele, quando assumiu a dublagem do Pica-Pau, depois que o Oney Casarré deixou ali a IC e foi tentar a carreira de ator na Globo, lá no Rio de Janeiro, ele pegou vários episódios da época ainda do Pica-Pau Biruta, ainda, que era aquele Pica-Pau que tinha o peito vermelho, que tinha aquelas patonas grossas, né? E um pico fino gigante, né? Que era em tese o mais antigo, e ele que era o segundo dublador, né, depois do Oney Casarré, ele que fez a dublagem dos episódios, né, porque a coisa também era toda fora de ordem, só que no caso do Chaves ainda tem a desculpa de que é o negócio do SBT. No caso do Pica-Pau não tinha isso porque, tipo, não tinha nada a ver com o canal, era coisa da IC mesmo, a MCA distribuidora e a IC que virou BKS depois, que é o estúdio de dublagem. Eu ia te pedir justamente isso, qual era a versão brasileira do Garcia Júnior? A distribuição MCA, versão brasileira. Eu adoro isso aí. Então tá, mas é isso aí mesmo, era problema de distribuição ali, de episódios e tal. E o Chaves tinha o negócio do SBT e tinha também esse negócio da equipe de dublagem, tipo, tirar uma fita do cu, da caixa mesmo, tipo, pega ali uma fita, roda, dubla e foda-se. Cara, tem episódios que tem 2 dublagens, sendo que é tipo uma que na época saiu na TV e a outra saiu em VHS, aí eles dublaram de novo, é uma confusão. Teve também esse lance também de vários episódios que foram redublados depois, os que saíram da MAG foram redublados da Marshmallow, não tem isso também? Tem, acho que até a minha avó deve ser dublado também. Não, porque eu me lembro que teve até um episódio lá que o Seu Madruga, ele fala assim, que o Chaves está aqui que não me deixa mentir. Numa das versões, o Chaves pega e fala, lá vem encrenca. E na outra versão ele pega e fala, eu não sou tua mãe nem nada. Isso, eu conheço mais essa segunda aí. E aí saindo um pouco do Chaves, aquela que ele fez o Cristóvão Colombo, e tem uma versão lá que ele pega, ele faz o Seu Barriga fazer uma pose meio afeminada lá. Numa ele fala, ai chuchu, e na outra ele fala, isso, que galã. Não, mas é isso aí mesmo, e na época do Multishow ali, eles tentaram manter a maioria das dublagens da Maga. Mas eu lembro de dublagens da Maga de episódios que o Multishow fez uma redublagem também. Porque acho que o áudio fudeu, sei lá, mas os fãs dão um jeito de colocar certinho na internet pra quem quiser. E outra coisa, também teve os DVDs do Chaves, né, da Amazonas Filmes, ali em 2004, 2005, que teve vários episódios dublados pela Maga e eles redublaram com a dublagem da Estúdio Gápia, São Paulo. Até na época da dublagem clássica mesmo, que o elenco foi meio escolhido a moda caralha, né? Isso, a Helena Samara dublava a Bruxa de 71, disse que ela tava passando no corredor lá, vem aqui, eu acho que você tem voz de bruxa, vem aqui dublar. Mas vamos começar aqui a falar dos episódios dessa lista aqui que nós 3 elaboramos, dos que a gente considera os melhores do Chaves. Assim, meio para organizar um pouquinho, vamos falar em ordem cronológica, pelo menos a ordem do ano em que foi exibida. E eu começo aqui com a Saga do Gato do Kiko, em 1975, esse episódio que foi duplo, né? Primeiro tivemos aí o Era Uma Vez um Gato, e na sequência aí o Julgamento do Chaves. Nesse primeiro episódio tem o famoso bordão do Seu Madruga, né? Nossa! Nossa! Apesar da primeira parte ela servir de setup, né, pro julgamento, eu acho, pelo menos, né, que ela chega a ser ainda melhor do que o desfecho. Só que a segunda parte também, né, tem uns momentos antológicos e realmente é muita coisa para ser mencionada. É só assistindo mesmo pro pessoal entender. O que eu destaco nesse episódio, na primeira parte o Seu Madruga falando sobre o Pede Mais Um, Perry Mason. E na segunda parte, quando ele tenta, antes do julgamento começar, subornar o professor Girafales, aí o professor Girafales corta o papo, não vem aqui pra cá não, que eu sou insubornável. Daí, eu sei que o senhor é insuportável, mas eu queria estar... Tem a famosa piada, né, no primeiro episódio, tem a famosa piada do qual animal que come com o rabo. Sim, e o do tapar o olho lá também.
Uma vez eu vi um gato com um olho só, mas por quê? Porque eu tapei o meu outro. Na verdade, tudo isso aí começou porque era aniversário do Kiko, né? Daí o seu professor Girafales... semana seguinte ao aniversário do Kiko. Mas daí o professor Girafales foi lá e deu um gato de presente pra ele, e foi aí que começou o troço, né? Isso aí. O professor Girafales não veio na festa, né? Que inclusive teve episódio da festa do aniversário do Kiko, que é onde o Chaves se senta na mesa lá. Sim, e a Dona Florinda bem... começa a dar sermão e ele começa a roubar o bolo. Porque eles mantiveram uma cronologia, né? Isso. Mas até foi uma parte desse episódio aqui, meio off-topic, foi aquela parte que eu, acho que todo mundo aqui achou legal, que no final, ele com o seu Madruga na escada, né? Dividindo os troços. Isso aí. O professor Girafales fala no começo desse episódio do gato ali que ele não pôde vir no aniversário, daí trouxe o gato na semana seguinte pra dar de presente pra ele. O massacote. Será que o professor Girafales não pôde comparecer no aniversário porque ele estava com a esposa dele? Vocês sabem dessa lenda urbana, né? Parece que ele tinha uma esposa, mas ela tinha um parafuso a menos, alguma coisa assim. Não, ele realmente falou isso no episódio, que ele já chegou, antes de, entre aspas, namorar a Dona Florinda, ele chegou a ser noivo porque a noiva dele tinha um parafuso a menos. Só que tem aquela história de que uma vez o Rubem Aguirre, ele esqueceu de tirar a aliança de casamento dele pra gravar, e aí, muito tempo depois, aí os filhos do Chaves, acho que pra tentar fazer render o troço, vieram com essa história, essa lenda urbana de que, na real, o professor Girafales era casado com outro e por isso que ele tava com a porra da aliança no dedo. Que cagada! Seguimos aqui a lista, ainda se mantendo no ano de 75, com o aniversário do Seu Madruga. Aquele episódio em que começa com todo mundo perguntando pro Seu Madruga se ele se sentia mal. Já compraram um caixão. Se eu não me engano, o título oficial desse episódio é bem clickbait, a morte do Seu Madruga. Eu acho que é pra deixar a galera É o aniversário curiosa. Fúnebre do Seu Madruga. Que tá escrito no original em espanhol, alguma coisa assim. Cumpleaños fúnebre de Don Ramón, alguma coisa assim. Las cuecas com freada e bicicleta de Vinícius. Las tetonas hermosas. Esse episódio é muito bom, cara. Esse episódio da morte dele é muito boa, né? Entre aspas, a morte dele. Aquela hora que ele tá na janela ouvindo as conversas tudo atravessadas lá, achando que vão mandar matar ele. Primeiro você mata ele estrangulando o pescoço, depois você abre a barriga com machado, não sei o que, e tira as tripas pra fora. Não, mas isso aí na verdade foi depois, né? Porque primeiro ele achava que ele ia morrer, porque todo mundo perguntava se ele se sentia mal, não sei o que, e ele achava que ele tava doente, né? Aí tem uma hora que o Chaves chega. O senhor não vai morrer. Como? Vão matar o senhor. Quem vai me matar? Kiko! Não, e o mais sensacional, né? Uma criança vai matar um adulto. E o Seu Madruga, tipo, todo cagado de medo, né? Tipo... Não, mas também esse episódio, que nem eu falei lá do lance do aniversário do Kiko, acaba tendo também uma outra coisa bonita, que foi o lance do Chaves, né? Que primeiro fica todo preocupado e triste, né? Porque achando que o Seu Madruga ia morrer, com pena de que ele ia morrer, e que no final ele ainda pegou lá um pedaço de pau e quis bater no Kiko. Quis resolver a situação. Quis defender o Seu Madruga. Seu Madruga, eu não vou deixar matar o senhor, não. Eu já peguei o Kiko, agora eu vou pegar a Chiquinha. Não, e todos aqueles efeitos, né? Aquele chroma key sensacional. Da caveirona lá. Do Seu Madruga olhando pro espelho, e daí vem a caveirona. A caveira. Chupa James Cameron. E olha, eu vou dizer uma coisa. Pra época, os efeitos especiais do Chaves eram... uma bosta, né? Aí também pra não época, sei, né? Porque... pra época, não era qualquer pra TV mexicana tava bom, né? Porque... pois é isso. Ninguém imaginava que essa porra fosse passar no Brasil nos anos 80 e 90. A verdade é essa. E esse episódio, ele é tão sensacional que ele nunca teve um remake, de fato. Que ano que foi que o Seu Madruga saiu da produção do Chaves? 79, né, Robson? Isso. Daí ele chegou a voltar quando era só o programa Chespirito, só que daí já peidou pra Muzenga lá e... Ele voltou em 81, eu acho, ficou até 82 e saiu. Qual foi o ano que o Kiko saiu?
78, fim de 78. É, foi o... 79 também, praticamente. O último episódio que ele gravou foi um da escolinha lá. Então tinha aí uma janela de 3 anos aí pra fazer um remake usando o mesmo elenco ainda por cima. Os caras não fizeram porque não quiseram. Né? Acharam que o episódio era único, né? Eu acho, pelo jeito. Sim. Pulamos agora pro ano de 76. E um dos episódios desse ano que a gente considera aí dos mais legais é o Bombinhas São Perigosas, ainda mais em mãos erradas. O seu Madruga fala pra Chiquinha não mexer no saco de boa, o que a infeliz vai lá fazer? Mexe no saco. E ainda dá um puta num susto, né? Cara, eu me lembro que tinha um vizinho nosso ali, um senhor de idade ali, que era o seu Pedro. 2 momentos desse episódio que o velho se rachou de rir, e eu acabei rindo no embalo também. Uma foi nessa hora do susto, do seu Madruga, que ele rasga o jornal, e outra hora é aquela que o Kiko mastiga a bombinha achando que é um chiclete, que dá aquele estouro, e daí mostra só a cara dele soltando pela boca uma fumaça. E uma hora que o Chaves, eu acho, ele engoliu o chumbo, não, engoliu a bombinha, né? E aí eu acho que alguém dá um peteleco na barriga dele e... Foi o Kiko. Foi o Kiko, né? Foi o Kiko. Aí o Kiko, chiclete com sabores explosivos. Esse aí é aquele que no final ele começa a se estourar tudo também? Ou... Esse aí é o Chaves. O Chaves esconde o saco de bombinha na cabeça, seu Madruga dá o cascudo e ele bum, bum, bum. Antes disso, o seu Madruga, ele chega pra pegar as bombinhas de volta, daí o Chaves, daí que tava com o saco de bombinhas dentro do boné dele, ele pega e fala, só sobrou uma. Daí o seu Madruga pega, guarda no bolso. Isso. E daí na hora que o Kiko vai fazer o gentalha, acerta a mão bem onde tava a bombinha. Coisas que Chaves fazem com ele. Gentalha! Aí ele faz aquela cara de peixe morto dele, né? Tá. Como diria o Ari Toledo, é uma puta explosão. Também tem aquela parte, né, de antes, quando eles estavam brincando com o Kiko com a espingarda de brinquedo e o Chaves com a vassoura, né, que ele disse que era uma arma disfarçada de vassoura porque era de um espião. Isso. Que daí eles começam a brincar, que daí vemos aquela clássica frase do Chaves, né, que eu prefiro morrer do que perder a vida. Isso. E a hora que a Chiquinha chega e começa a estourar as bombinhas e o Kiko acha que é a arma dele que tá disparando. Não sabia que tava carregado. Esse episódio, acho que o nome é o Dia da Independência, se não me engano. Seguindo no ano de 76, vamos agora com o episódio Invisibilidade. Por acaso esse é aquele em que o Chaves vê o seu barriga coçando as costas e acha que tem um homem invisível torcendo a mão dele? Sim. Esse aí mesmo. Esse aí é sensacional, cara, sério. Porque é uma invisibilidade de meia tigela, né? Só que ao mesmo tempo é uma das maiores sacadas da série. E assim, eu acho especificamente essa versão de 76 ainda melhor do que a de 74, porque tem uma cena que o Kiko leva um puta tombo da janela, que ele ergue os joelhão lá na puta que pariu. Faz toda uma queda. É sensacional, cara. Ali. É muito bom porque ele pinta aquela cara bochechona dele de amarelo pra poder ficar invisível. Né? Daí a dona Florinda lá, né? Tesouro, você está com hepatite. Não, mamãe, só me pintei pra ficar invisível. Por acaso é nesse episódio que tem aquela sacada que um pega e fala, eu sei que o homem invisível está aqui, daí como é que você sabe? Porque eu não estou vendo ele? Tô vendo ele, isso é logo na abertura. Porque eu não tô vendo ele. E a receita lá, pegar os pelos do gato, não sei o que, achei que é foda. Era óleo de rícino, daí mostarda e ketchup misturado e com mais uma coisa que eu esqueci agora, e aí os seus pelos de gato. Aí o Kiko toma aquela coisa horrível. Aí ele perguntou assim, 3 pelos de gato era pra deixar um gosto melhor, né? Pois é, tá fazendo falta. E aí no final do episódio, né, o seu barriga tá lá coçando as costas. Na boa. E o Chaves diz assim, se essa tinta então é uma tinta comum, ela serve pra deixar visível o homem invisível. Ele tá ali torcendo o braço do seu barriga. O que ele faz? Ele atira a tinta nas costas do velho. Isso que eu acho sensacional do personagem do seu barriga, porque tipo, ele sempre se fode, então
Você meio que fica do lado do personagem. Não, pior que o Seu Barriga é assim, tipo, ele se fode, mas ele se irrita e tal, mas tipo, ele não consegue ficar puto da cara mesmo. Sim, ele sempre volta lá e sempre sai destruído do lugar. Toda vez que ele chega na vila, o Chaves recebe ele com uma pancada. E outra coisa, ele deu uma entrevista, acho que pra Sônia Abrão em 2004, ele ainda tava gordão ainda na época. Ele mostrou um dos cotovelos dele, só não lembro agora se o direito ou se o esquerdo, que tem um puta de um calombo no cotovelo dele. Isso aí tudo por quê? Por causa das quedas nas gravações. E olha que ele caía de um jeito meio migué, assim, porque ele dava uma trançada nas pernas dele pra cair meio ajoelhado, assim, não sei se vocês repararam. Sim, claro, né? Porque imagina cair tudo aquilo ali. Inclusive o Seu Barriga era um dos que protagonizava o meu tipo de pancada preferido no Chaves, que era a pancada em off. Alguém pegava, jogava alguma coisa, daí você só via as pernas da pessoa que estava recebendo a pancada. Você só escutava Aí primeiro caía a coisa no chão, depois caía ele. Caía primeiro o óculos, daí depois a pasta dele, depois ele. Aí uma vez foi o professor Girafales, daí caiu primeiro o buquê, depois o charuto, depois ele. O Seu Madruga era um dos poucos que não tinha isso, né? O Seu Madruga levava as porradas e caía. Eu lembro de uma vez que o Seu Madruga levou 2 tijoladas, uma na escada, no pé da escada, e outra em casa, tomando cerveja. Não, e a parte de tijolada também foi massa, aquele episódio que a tia da Paty chegou, né, que no final o Chaves pega e joga um balde de tijolo, achando que é um balde d'água em cima. Isso, joga bem tudo na cabeça, hein? Você só escutou. Você sabe de onde é que vem esse som, né? Sim, é a pancada no extintor. Exatamente. Mas no original o som da pancada é um pouco parecido já. Sabe qual é o pior de tudo? Eles faziam isso ao vivo, cara, durante a gravação. Isso era muito louco. Era quase um radionovela. teleteatro essa porra. Isso, exatamente, era quase um teleteatro. E seguimos aqui no ano de 76 com mais um episódio bacana desse ano, que foi o de jejum do Chaves e também o jogo de ping-pong. Esse foi um episódio duplo também, né? Isso. As cenas mais geniais desse episódio é o Seu Madruga com a frigideira na mão e tacando-lhe a bola, o ovo pra longe. Que foi bem na cabeça da Dona Florinda. Eu vi os 2 episódios, não sei se teve mais versões dele, mas eu vi as 2 versões que passaram aqui no Brasil e eu achei muito legal as 2, né? O Seu Madruga dando aquela raquetada com a frigideira e dando bem certinho na cabeça da velha coroca. Mas não foi só uma vez, foram várias vezes que ele deu a raquetada com a frigideira. Mas é claro, não acertava alguém, né, nas outras. Mas aí, justamente no fim do episódio, ele acerta na cabeça da velha. Esse episódio é mais um que tem como tema a fome, né? Relacionado ao Chaves, mas isso acaba gerando, né, uma história edificante. Sempre voltava o assunto da fome nele, né? E o foda, né? É que o nome do episódio é O de Jejum do Chaves, só que esse é um dos vários episódios que ele não come bosta nenhuma. Crítica social. E aí no aniversário do Kiko, por exemplo, ele come. Naquele dia que tá todo mundo reunido na casa da véia lá e ele não para de dizer: que hora que nós vamos comer, hein? Que hora que nós vamos comer? E o Kiko se irrita e dá um saco de pão inteiro pra ele comer. Aí o professor Girafales senta em cima do saco e daí ele fica, né? E agora o que eu vou comer? Mas desculpa já. E agora o que eu vou comer? É muito bom. E agora o que daí eu até vou uma hora. E daí o Kiko, em primeiro lugar, você não deve botar o saco de pão em cima do sofá. Daí o seu professor já fala: muito bem, Kiko, porque é certeza que alguma besta quadrada vai sentar em cima dele. Uma das poucas vezes que eu vi o Kiko xingando indiretamente o professor Girafales foi num dos episódios da escolinha. Lembra do episódio do escorpião, né? Só a gente vai abrindo umas abas aqui rapidamente, mas só pra lembrar. Vocês lembram do episódio do escorpião, né? Lembro. E aí, do nada, o Chaves estava lá manuseando o pote, não sei o quê. E o Kiko: dá isso pra cá! Não está vendo quanto é perigoso este animal? E ele apontando o pote pro professor. Kiko é um filho da puta.
E mais um episódio que a gente achou legal do ano de 76 foi aquele em que o Seu Madruga era cabeleireiro, ou melhor, Fígaro. Se eu não me engano, esse episódio tem o título oficial de Confusão no Cabeleireiro. Esse é um dos episódios mais geniais. Kiko, vai lá cortar seu cabelo. Minha mãe mandou cortar o cabelo com shampoo, não sei o quê. Tem que passar o shampoo tal e não sei o que, o talquinho. Ele quis tanto shampoo que o Chaves cobriu a cabeça dele de shampoo no final. Ah, mas antes disso teve a parte mais massa, que era o Chaves cortando o cabelo da Chiquinha. O pior de tudo é que ele cortou o cabelo valendo mesmo. Sim. Não, e ela começou a falar, né? Ai, porque não sei o quê, porque eu sou uma socialite, porque é isso, porque é aquilo. O Chaves foi lá e passou-lhe a tesoura. Aí na primeira, assim, ela foi querer pegar nas trancinhas dela. Daí numa tinha trança, na outra só tinha o vento, só. Isso. Era a senhorita Lola Fernandes, eu nunca esqueço o nome que ela da mulher que ela tava interpretando. E aí do nada o Chaves disse assim: não, pronto, já terminei. E ela, muito obrigada, senhor cabeleireiro. E aí não tinha o cabelo. E era legal porque o pessoal falava que o Seu Madruga não trabalhava, mas esse era um dos 500 mil empregos que ele tinha na série, né? Sim. Assim como ele sempre devia, né, os mesmos meses de aluguel, porque sempre quando ele fazia alguma coisa, ele pagava o mês atual, né? Mas os anteriores ele não mês ou conseguia até dois. pagar. Muita gente chamava ele de vagabundo, né? Mas lá num dos canais que fazem tantos conteúdos de Chaves, né? Que é o Vila do Chaves, eles só Coloca no reverso daí, Ricardo. Pra não fazer jabá. Eles fizeram uma playlist com, sem mentira, acho que uns 3 ou 4 episódios só falando dos empregos dele. É porque o Seu Madruga, ele tinha aquele perfil de pessoa que entra no serviço, fica só 3 meses para passar o período de experiência e depois sai fora para catar o seguro-desemprego. É o Robson da vida. Como agora a gente não vai se aposentar, né, com essa merda dessa previdência aí, então eu acho que eu vou começar a fazer isso. Não, mas o Vinícius, ele realmente não vai se aposentar, porque ele nem começou a trabalhar ainda. Não, eu já tenho alguns meses na CTPS. É, de proxeneta, só se for. É, exatamente. Depois disso, o Ricardo até se perdeu, hein? O Ricardo fica rindo aí, mas um palhaço. Ô, respeita o meu amiguinho. Ai, meu Deus. Tá bom. Pois é. Agora a gente pula pro ano de 77 e um dos episódios legais desse ano, dessa temporada, é aquele Logo Agora que eu queria ver o meu time jogar. É o episódio em que o Chaves, a Chiquinha e o Seu Madruga querem assistir um jogo de futebol e no final todo mundo leva um choque. Aquela cena que maravilhosa. Porcaria! Que porcaria! Logo agora que eu queria ver um jogo de futebol internacional. É por isso que é o que acontece por quando andar comprando porcaria de segunda mão. Eu ainda tô na terceira prestação ainda, pô. O cara quebrou a puta televisão. E o pior é que a gente até tinha uma televisão reserva aqui, preta e branca, e parecia aquelas, né? Às vezes dá vontade de fazer a mesma coisa. Numa regravação do M16 não sei o que resolver isso aí, ó. É verdade. Aí logo depois que ele quebra a televisão, papai, o que foi? Sabia que agora há pouco acabou a luz do cortiço todo? Beleza. Não, mas já começa com aquela piada genial do Chaves, todo empolgado, indo acordar o Seu Madruga pra ver o jogo, porque ia começar às 10 horas da manhã, e o Seu Madruga vira e fala: e desde quando se começa futebol às 10 da madrugada? É porque não vai ser no nosso país, vai ser na Alemanha. Na Alemanha, né? E aí tinha 2 Alemanhas, segundo a Chiquinha, era a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocipital. Onde uma se tomava cerveja e na outra se tomava vodka. Isso! Aí vão os 3, né? Na verdade, os 2, a Chiquinha e o Chaves pra casa do Kiko. Aí o Kiko começa lá a querer, que nem eu torcendo no jogo, né? Ai, chuta aí, vai, chuta aí, chuta! Mas foi nesse episódio mesmo que aconteceu isso? Ah, não, porque pera. Eu acho que o Vinícius teve uma confusãozinha porque tem outro episódio, né? Que eles estão vendo o jogo e tal. E daí ele fala, foi o repeteco, não sei o quê. É, porque eu me lembro que nesse episódio daí, depois que o Seu Madruga quebra a televisão,
eles descobrem que a televisão funciona, mas só o som. E dá pra ver nitidamente que é uma transmissão de futebol em rádio, assim, porque o narrador, tipo, todo empolgado, porque pega a bola, aí porque não sei o quê, aí leva pra lá, aí pra cá, aí cruza, aí dá pra ver. Os caras foram mal nessa aí, na escolha do áudio. Né? E ainda que o Chaves pegue e fala, não, esse não é o jogo da Alemanha, é o jogo que tá passando aqui mesmo. Pô, então significa que no país tem jogo que começa às 10 da madrugada, porra. Ele mesmo se refutou. Esse é o episódio dos revolvíveis, como diz o Aí tem aquela passagem também que, enquanto eles estão escutando o jogo, né, o Seu Madruga tá juntando os fios da televisão e tá tomando um choque, né? E aí depois, quando ele consegue soltar, o Chaves, com a cara mais deslavada do mundo, Seu Madruga, junta os fiozinhos, vai, junta pra que se escute o joguinho, sim. E ele com aquela cara de chimpanzé dele, né? Não, mas naquela eu quis dar uma porrada no Chaves. Rolou um negócio meio de... Tipo, meio Beavis e Butthead, assim, que o Chaves é tão burro que ele não percebeu que tava todo mundo morrendo. Foi jogar a bola lá fora e no fim ele só salvou todo mundo na cagada, né? Senão os caras estavam tudo mortos na hora dessa. Porque ele acertou um golaço na chave elétrica, né? Aí todo mundo foi desmaiando aos poucos, né? E aí o Chaves chega dentro da casa, olha todo mundo caído, ele só olha pra tela, né? Baita quebra de quarta parede e fala: foi sem querer querendo. Ele salvou todo mundo e achou ruim. Mas daí, fazendo um gancho rapidamente com outro episódio, que eu lembrei da casa do Seu Madruga, que tá todo mundo reunido e acontece uma cagada dessa. É no dia que o Seu Madruga resolve tomar um pouquinho de gasolina e acender um cigarro. Todo mundo trocando de chapéu. Cara, pior é que eu nunca vi esse episódio inteiro, mas eu vi essa cena no YouTube. Cara, e assim, muito provavelmente se eu tivesse visto quando eu era pequeno, eu ia me cagar de rir, porque eu sempre gostei dessas piadas que envolviam explosão, todo mundo se fodendo, assim, eu achava legal. O Ricardo tem uns traços do Robson aí. Pior que deu uma puta explosão mesmo lá na casa dele. Seguimos no ano de 77, mais um episódio bacana, que na verdade não foi um episódio só, né? Foram 3 episódios seguidos com o mesmo tema. É a saga de Acapulco, aquele baita episódio jabá, porque dizem que o hotel que serviu de locação é do mesmo dono da Televisa. Da Televisa, exatamente. Na época era, né? Acho que hoje já não é mais. Hoje até mudou de nome, tá meio diferentão lá. No... Inclusive a cidade mudou de nome, né? Que começou como Acapulco e virou Guarujá. Do nada, né? Sabe o que é isso aí, né? Sabe o que é isso aí? Aquilo que eu falei lá no começo. Os caras pegavam a cita pra dublar, aleatória, tirada do cu, da Creuza, pegava, dublava, jogava fora. Pegava, dublava, jogava fora. Aí, e essa segunda parte aí, que eles falaram do Guarujá, porque na primeira e na terceira eles falaram Acapulco. Nessa segunda do Guarujá, era na época que o Silvio Santos queria brasileirar as produções que vinham do México. Por exemplo, tinha uma novela mexicana nos anos 80 que o Silvio queria que fosse em São Paulo, só que era na Cidade do México. E tinha coisas que não dava pra disfarçar, como por exemplo, o cara chegava no aeroporto e tava escrito Aeroporto Internacional de la Ciudad de México. O Nelson Machado, ele contou essa história no podcast, que a novela, em questão aí que o Vinícius falou, ela tinha 3 locações: Cidade do México, Guadalajara e Acapulco. Aí, Cidade do México, por ser tipo, metrópole, cidade grande e tal, virou São Paulo. Guadalajara, por ser uma cidade mais interiorana e tal, traduziram para Araraquara. Nossa! E Acapulco, por ter praia, traduziram para Rio de Janeiro. E aí foi nessa leva aí que botaram o Guarujá em Acapulco ao invés de chamar de Acapulco mesmo. Porque algumas coisas até entende-se, né, de ter que adaptar e tal, porque senão o significado fica meio perdido e tudo mais, só que às vezes o pessoal vai um pouquinho longe demais, né, tipo, tem até um episódio que se chama A História do Brasil. Sim, eles adaptaram toda a história do México pra botar causos daqui. Por exemplo, Dom Pedro I lá, né, Pedro Alves Cabral, a primeira missa, o cacete, não sei o que. Inclusive,
teve a do Dom Pedro, inclusive dublaram errado. Botaram uma fala do professor Girafales dizendo assim: o que Dom Pedro I fez no dia 7 de setembro de 1922. Puta que pariu. Tava no quinto dos infernos. Não, terminou de apodrecer, né? Ai, caralho. O Brasil é incompetente. Brasil, uma merda. Sobre esse negócio de fazer essas adaptações, eu tenho duas coisas para falar. A primeira é que é um recurso que, se bem usado, ficaria bem legal. Que nem eu lembro, eu falei para vocês aí que poderia acontecer os caras pegarem aqueles episódios dos Super Gênios da Mesa Quadrada e dublar hoje em dia. Se os caras fizessem um baita trabalho de adaptação, porra, ia ficar engraçado pra cacete. Eu vi o original do Super Gênios, eu gostei bastante, cara. Agora, sobre essa questão das adaptações feitas no SBT, o Silvio Santos era o rei de tirar o público pra imbecil, né? Adorava! Porque, primeiro, que era aquela coisa dele, assim, se algum artista internacional fosse dar alguma entrevista gravada pra algum programa aqui no Brasil, tinha que ser dublado. Eu me lembro o Gugu, quando foi pro México conversar com o elenco do Clube do Chaves, né? Tava lá o Bolanho, o Javeião, o Rubem com cabelo grisalho já. Tudo aquilo foi dublado pra passar no Viva a Noite. Que é a Casa do Chaves, que vocês todos já conhecem, aqui na Cidade do México. Eu tenho agora o prazer de chamar o Chaves, a convivência de todos nós, para entrar, Chaves. Olha só, que prazer tê-lo aqui no nosso programa. Um abraço aos seus amigos, todos os fãs do Brasil. Todos são do Brasil? Todos? Todo mundo tá vendo a gente agora. Você é o Gugu? Sou eu, Gugu. Joga futebol? Não jogo. Então não é brasileiro. Você joga futebol? Sim. Gosta de jogar? Sim, e sou melhor que o Sanches e que o Pelé e que o Zico. Mas, Roberto, como é que é o seu dia a dia? Você trabalha todos os dias aqui? Bem, eu trabalho mais na minha casa, porque é onde eu escrevo os programas, que é a parte mais importante, o cimento de todo o programa é o script. Como é que tudo começou? Como é que você descobriu que você tinha essa facilidade para agradar as crianças, esse talento para ser comediante? Muito obrigado. Bem, eu comecei como escritor e ainda continuo pensando, antes de mais nada, que eu sou um escritor. E depois comecei a dirigir e só aí depois de muito tempo comecei a atuar. Assim como num filme faltou um ator e os programas iam ao vivo, ao ar. Então, como eu havia escrito, eles acharam que eu ia me lembrar. Eu não me lembrava muito bem, mas eu comecei a fazer, eles me disseram que era bom e comecei a gostar. Quantos personagens você interpreta? Muitos, o Chapolin, o Chaves, o Dr. Chapatin, o Chumpitaz, o Chabrão Bonaparte. Esses são os mais importantes. Aí, pouco tempo depois, quando estourou o Carrossel aqui no Brasil, mostraram umas matérias no Aqui Agora entrevistando as crianças do elenco e também tudo dublado. Inclusive teve, né, lá em 88 foi essa entrevista do Bolanhos, já tava meio mais ou menos, já tava indo pro caminho, né, de ser aquele Chaves gordão e velho que a gente conheceu ali no final dos anos 90. Ali. É o Chaves que jogou farinha láctea na cara e deixou secar, né? E toda a entrevista foi dublada. Às vezes tinha também, né? Agora vocês vão ver entrevista com o meu amigão aqui. O Silvio, né, quando passou o Geraldo, o programa do Geraldo Rivera no SBT em 92, 93, falando: é porque vai estrear o programa aqui do Geraldo, que é meu amigo, que não sei o quê. Vai tomar. Geraldo nem sabe quem é o Silvio, tá cagando. Imagine o plot twist, o cara realmente conhecia o Geraldo. O Jô Soares conseguiu quebrar isso, né, na entrevista do Kiko do Vilagrano, Jô Soares 11h30, que ele levou lá o Nelson Machado junto pra fazer um agato, mas o cara ficou o quê? 30 segundos no palco lá junto com o Vilagrano. O Nelson não ficou muito tempo. Teve uma outra vez que eles trouxeram a Verônica Castro, que era aquela atriz que protagonizou uma novela que passava no SBT, que era Rosa Selvagem. Só que nessa, ela não foi dublada, então ela participou do Viva a Noite, participou do Jô, tudo, e com a voz dela original. E eu, quando era pequeno, não entendia por que ela falava direito na novela e falava errado fora da novela. Aí pequeno Ricardinho, não entendi. Eu não tinha noção desse conceito de dublagem, e eu fui perguntar pra minha mãe por que disso, e ela me deu a resposta genial.
Minha mãe virou pra mim e respondeu: ah, ela estudou. Ah, dona Conceição, você era uma gênia do humor. Ela olhou com a maior cara de desinteresse pra ti. Ah, estudou. A melhor forma de fugir de um assunto, não precisar explicar o negócio, é falar isso. E seguimos aqui em 77, agora com a saga dos refrescos. Por acaso foi nesse episódio que tinha La Tienda del Chavo e o Super de Kiko? Isso, esse aí mesmo. Aí tinha lá o Groselha, que parecia limão e tinha gosto de tamarindo e várias outras fórmulas lá que o Chaves fez. E aí no final tinha o Super de Kiko, o Kiko vira, quebra e o seu barriga tá lá. Ó, Kiko, pede pra tua mãe te levar nesse psiquiatra aqui, que ele é muito bom. Essa saga também é muito boa, porque além de ser genial, o Chaves enrolando o seu barriga e subornando o seu Madruga, ainda tem a cena do Kiko provando os sucos, a roubalheira do tamanho dos copos, o pessoal achando que o seu Madruga tá bêbado. É sensacional. Também tem aquele negócio, né, que tem o Chaves mestre do capitalismo que tu falou aí agora. Sim. Não, essa parte aí pioneiro. do suborno foi genial, né? Que ele, se o senhor tomar eu falo onde tá o seu Madruga. Daí o seu barriga toma lá um copo, daí ele ainda está nesse país. Eu fiquei surpreendido, que eu não imaginava que o Chaves fosse ter inteligência para dar uma tirada dessa, cara. Ele era inteligente quando ele queria. E ele enchendo o saco, que não tava funcionando mais, né? Os golpes dele lá. Aí ele não via, né? Foi colocando um monte de refresco no chapéu do seu barriga. Daí o seu barriga fala assim: eu já estou ficando com dor de barriga. Aí o cara bota na cabeça e molha tudo. Claro que ele tem que sair fudido sempre, né? O seu barriga tem que estar fudido sempre. É nessa hora que ele tá tentando enrolar o seu Madruga e o seu barriga. Teve uma hora assim que ele chega pro seu Madruga e: o senhor quer mais um refresco dele? Ah, não quero. Daí ele ia chamar o senhor Barriga, só que daí o seu Madruga tapa a boca dele. Daí ele só fala assim: senhor Barriga! E aí logo no começo da saga o Kiko chega pra tomar, né? E aí ele vê lá os sabores, né? E o Kiko aponta pra um balde, assim: não, eu quero desse. Aí o Chaves: não, eu não posso te vender desse. Não, mas eu quero desse. Não, mas eu não posso te vender. Ai, cálice, se tu me deixa louco, como sou eu que vou pagar a conta, eu vou tomar a droga do refresco que me der na telha. Sai daí. Aí o Kiko se serve e tal. E aí o Chaves: sabe, essa é a água que eu uso pra lavar os copos sujos. Aí aparece o Kiko terminando de beber com aquela cara de nojo. Esse aí tem acho que dos melhores diálogos e tiração de sarro, acho que da série inteira. A dona Florinda vai pagar, né, o que o Kiko bebeu. E aí o Chaves fala lá, não sei o que, daí ele se distrai um pouco. Aí depois ela pergunta de volta, né? E daí ele fala: mas você sabe por que pergunta, então? Pois é, nesse episódio o Chaves estava mais esperto do que de costume. Né? Sim. É verdade. E aí teve um negócio que ele falou lá assim: o Kiko bebeu, sei lá, X copos, né? E aí a dona Florinda: tesouro, você bebeu tudo isso? Sem falar o copo sujo, de água suja ainda. E a gente vai agora pro ano de 78, e um dos episódios que a gente achou legal desse ano foi Os Chifres Queimados do Professor Girafales. Cuckold! Cuckold! Daí foi eu que dei a ideia de botar na lista aí, porque logo no começo o Kiko já tem uma referência de duplo sentido aí, né? Porque a dona Florinda sai pra comprar açúcar, eu acho. E ela diz assim: não, eu quero que você vigie o forno, não sei o quê. Para quê? É que eu tô preparando os chifres do professor. O Kiko: o quê? Aí ela disse assim: não, é os chifres de nozes, não sei o que. Ele: sim. Não, e é bom porque ao mesmo tempo que, por ser um negócio assim latino, tem essa mesma referência, né, de ser corno e tal, ao mesmo tempo dá uma confusão, né, porque que porra que é chifres de nozes, né? É uma coisa, acho que só deles lá, né? Mas eu queria abrir um parênteses aqui sobre essas piadas de duplo sentido, essas piadas mais adultas que tem no Chaves.
Até uma coisa que o Bolanho sempre falava, né? Que o Chaves não era um programa infantil, um programa para a família inteira. E eu me lembro até uma entrevista que saiu, acho que em 98 ou 99 na Veja, o Bolanhos falando, ele falando sobre isso, né? Que, assim, programas que têm a missão de divertir não têm a obrigação de ensinar. O Chaves não tá ali para ensinar para a criançada qual que é a capital da França. Ele até pega e fala esse exemplo na entrevista para Veja. Não, fora o fato que agora me fez lembrar uma coisa que o seu Madruga disse num outro episódio, né? Ele dizendo pro professor Girafales, né? O senhor pode ser professor lá na escola, etc e tal, mas as crianças não precisam apenas saber que a França é a capital da Europa. Tem que saber a referência pra vida também, não sei o quê. E nessa pegada aí de piadas de duplo sentido, tem aquela de quando a Chiquinha ficou doente, né? Com congestão, febre e congestão, que o seu Madruga falou, a Chiquinha não pode sair pra brincar, ela tá na cama com 39. O Chaves vira e pergunta, cabem todos? E agora falando no Chaves na Chiquinha, nesse episódio dos chifres, né? A Chiquinha começa a sentir primeiro o cheiro de queimado, e aí depois o seu Madruga ameaça dar um cascudo no Chaves, e o seu Madruga começa a sentir o cheiro. Daí os dois começam a fazer aquela careta de cheiro, né? Aquela careta cheirando. E aí, dali a pouco, a Chiquinha diz assim, a mim me acontece o mesmo, papai. Algo me cheira mal. E o Chaves responde, as patas. Aí começam a ver que tá queimando os chifres lá, né? Não sei o quê. E aí, antes disso, o Chaves fala assim, o Kiko me disse que a mãe dele me disse que não quer que o senhor saiba dos chifres. E aí o professor, o quê? Mas que chifre? Ué, o que tá preparando pro senhor a mamãe do Kiko. aí quando ele termina de falar isso, o professor Girafales só vira os olhos pra cima e começa a olhar pra testa, assim. Quer dizer, então, que ele pode botar chifre na Dona Florinda. Ela não pode botar nele. Vendo inclusive, mulheres bonitas. Inclusive, num desses episódios que a gente colocou na lista, né? O julgamento do Chaves. O Chaves só mata o gato porque ele dizia do professor Girafales que tava olhando uma mulher bonita na rua. Olhando que nem um bocó pra uma mulher bonita na rua. Então, eu ia de bicicleta quando de repente me distraí porque eu vi que na calçada estava uma dona bem bonita, assim. Olha, Chaves, um momentinho. Tudo bem que os adultos se distraiam por uma dona bonita, mas um menino? Não, eu não me distraí pela dona bonita, eu me distraí foi com um homem que estava paradão, feito bocó na rua, vendo a dona bonita. Então, eu atropelei o gato para desviar do homem que estava feito bocó na rua, vendo a dona bonita. Digo quem era esse homem? Não precisa. Não quer que eu conte Declaro o Chaves inocente e encerro o caso. Esse episódio dos chifres é muito bom, porque aí depois o Kiko... Mais uma das cenas que o Kiko se ferra queimando as mãos, né? Que o seu Madruga joga a bandeja fervendo dos chifres na mão dele e sai pra ver se não tem mais alguma coisa queimando a cozinha. E o Chaves, burro, deixa ele queimar as mãos, né? O Chaves fica pensando assim, será que dá pra comer os chifres mesmo queimados? E o Kiko queimando as mãos, né? Essa altura do campeonato, eu não sei nem como é que o Kiko tem mão mais, né? E o Chaves pergunta assim, Kiko, me responde aí, não faça a cara de peixe morto, me responda. Aí o Kiko, mamãe! Afinal, não é todo episódio que você tem uma fralda cagada pra botar na mão do Kiko, né? Que nem aquele lá daquela... É verdade, a loção de Paris. Chaves, finalmente você pensou em alguma coisa útil, né? Já preparou um pano com pomada pra queimadura. Não, isso aqui não é um pano com pomada pra queimadura, é a fralda usada da menina. Nossa. A sobrinha da bruxa de 71. Exatamente, sobrinha francesa, tem mais é que se fuder. E vamos agora pro ano de 79. Um dos episódios que a gente achou mais bacanas desse ano foi o Nas Pontas dos Pés. Que é aquele episódio em que todo mundo toma uma pancada, né, uma ferrada no pé e acaba tendo que andar totalmente manco. Esse episódio é muito bom, né? Porque
Nessa época aí o Kiko já não tava mais no programa. E essa foi E como o episódio todo se baseia nisso aí, foi um dos motivos que acharam pra botar no roteiro uma bofetada da Dona Florinda na cara do seu Madruga. E não ia ter motivo se não fosse isso aí. Nessa época que o Nhonho já tava participando mais no lugar do Isso. Kiko, né? Às vezes rolava de, tipo, rolar uma burrice momentânea, né? Tipo, o Nhonho, ele começou como um personagem inteligente, né? Esperto na escola e tal. Só que daí alguém tinha que fazer o papel de burro, né? Então, às vezes, ele falava umas idiotices também, que era pro Kiko falar, né? Quando tinha que ser um personagem masculino era ele, no caso. Porque aí quem fazia mais as burrices do Kiko mesmo era a Pops, né? Que é a Pops. Olha, professor Girafales. Mas o Nhonho, nesse episódio, acabou tendo uma das piadas que eu, assim, de memória de infância, achava as mais engraçadas. Depois eu vi que não era tanto, mas também era legal. Que era aquela hora que ele achou que a gasolina era limonada, tomou um gole e depois ele olha pra tela e você só escuta um relincho de cavalo. Aquela cara dele, chega a ficar vesgo, bicho. Ai, meu estômago, meu estômago. E é nesse episódio que tem aquela piada final em que todo mundo tá manco e daí o Chaves chega também andando gozado, né? Isso aí mesmo, ele tá cagado. Coitado. E daí ele chega andando igual todo mundo, assim, meio manquitolando, daí a Chiquinha, Chaves, você também deixou cair uma coisa pesada no teu pé? Daí, não, é que eu comi um bolo inteiro e não deu tempo de chegar no banheiro. Foi isso. E aí o episódio termina assim. E seguindo aqui no ano de 79, vamos falar do episódio da reivindicação salarial para o Chaves, que é um episódio preferido do Guilherme Boulos, né? Um episódio falando de sindicato, é um episódio preferido do Luiz Inácio, dessa turma toda aí. Não me bota da conversa, pô. Esse episódio aí, ele só poderia se dar mesmo nesse ano, porque o Kiko já não tava mais, aí então a vila já tava ficando um cenário mais cansativo ali, só com os que sobraram, né? Aí inventaram o restaurante da Florinda. Tanto que nos primeiros episódios dessa temporada era na linha tradicional, né? Vamos dizer assim. Alguns eram remakes e tal. E inclusive muita gente não gosta dessa temporada justamente porque não tem o Kiko e nem o Seu Madruga. Mas eu acho que ela melhora bastante, né? Quando é criado o restaurante da Dona Florinda. E cara, esse episódio é muito bom porque, tipo, tem a Dona Neves, que eu não acho assim uma personagem tão foda e tal. Mas tem o Jaiminho, que eu acho excelente, e inclui até o garrancho do Chaves, né, que ele fala, esse número aqui, né, esse número aqui que é não sei o que parece tal, é o outro, parece 2, é 4, isso eu me identifico, né, porque a minha letra é horrível também. Aí tem o Jaiminho sofrendo para conseguir comer, né, e a reivindicação em si, né, pela no final. direita e se retira pela esquerda, né, Isso, o Jaiminho sofreu nesse episódio. E você se lembra do nome das entidades que estavam nas placas das velhas que entraram pra protestar junto com a Dona Neves? Eu só lembro de duas. Uma torta pra Jaiminho e a outra é a Dona Neves velha reumática. E também tinha alfalfa pra Dona Florinda. Na verdade, as entidades eram a Associação Pró Direitos Femininos, o Diretório Nacional de Veteranos em Restaurantes, puta que pariu, e a União dos Trabalhadores Pró Juventude. E eu acho que um pouco disso teve que ser adaptado, né? Porque eu nem lembro, eu nem sei o que é no original, né? Mas deve ser tipo a história lá do Pé de Mais Um, que na verdade era Perro Menso. Perro manso. Porque perro que é cachorro em espanhol, e menso que é uma gíria lá no México pra otário. Que inclusive tem aquela piada da Chiquinho, um episódio que eu não vou me lembrar agora, que ela fala, né, que a população é gigante, tem muitos habitantes, esse negócio do menso. O pior, acho que a adaptação que teve, que era bem no começo da dublagem, acho que quando o Chaves ainda tinha aquela vozinha mais fina, né, que o Seu Madruga tá falando alguma coisa do tipo, não seja uma pessoa delatora e tal, e daí ele acha, né, que é negócio de touro e não sei o que, e daí na dublagem os caras colocam, ele falou chupeta.
É que, no caso, o seu Madruga fala, me refiro a gente delatora. E aí o Chaves, não se nível delatora, se diz de la vaca. É. Aí aqui, né, aí o seu Madruga falou, cagueta. eu estou me referindo a caguetas. Ah, não se diz cagueta, se diz chupeta. Nossa senhora. Você vê que faltou um pouquinho de esforço aí, né? Porque dava pra adaptar. Agora, nesse episódio aí do restaurante, eu achei também engraçado no final, porque a Dona Neves ela começou a emendar uns discursos lá e o Chaves ele não conseguia acompanhar o raciocínio, então ele só pegava a última sílaba dela. Não sei o que, adianta, deu Chaves, anta, não sei o que, a chata, deu Chaves, chata, enquadradas, quadrada, dissimula, mula, direitos sindicais, fraternais e pessoais, deu Chaves, jornais, animais e tais e tais. E esse negócio da mula aí me fez lembrar do outro episódio, que aí a Chiquinha começa a cochichar pro Chaves, né? Simula, e ele, sim, mula. Não mula. É. E da carta, né? Que não tem nem o que falar, né? Sensacional lá. Tem várias, na né? alergia eu sentei. É verdade. Tô com um mico que vai votar. Tô com um mico que vai votar. Vai me levar o Caio pra trás. Apresente a pistola. Apresentei a pistola. Esse foi um caso de episódio que teve duas dublagens, né? Porque eu me lembro que teve numa versão, né? Quando o seu Madruga pergunta pro Chaves se ele sabe o que é pistola, e o Chaves daí responde que é uma pistola de alpiste. E na outra versão ele fala, não, epístola é como uma carabina, só que menorzinha. Carabina. Eu realmente espero que algum dia, antes de todos nós morrermos, que exista um streaming de preferência oficial do X-Espírito e que tenha a possibilidade da gente também assistir os episódios legendados. Ah, sim, pra gente poder ver como é as coisas no original, né? Mas naquele canal que eu fiz o jabá e que o Ricardo vai botar o contrário, que na edição tem algumas piadas explicadas já com o significado lá e como foi dito aqui e tal. Antes da gente pular aqui para os episódios que nós consideramos os piores, eu pergunto para vocês, tem alguma outra piada de algum episódio que a gente não citou aqui que vocês acharam legais, ou sei lá, ou porque pula pro lado do duplo sentido ou para qualquer outra coisa? Eu lembro da festa da Pichorra, né, cara, que teve a hora que o Chaves já tá vendado, né, e aí a bruxa do 71 mostra assim, o que eu tô fazendo aqui? Cruz ou chifres? E aí o Chaves responde, e ela tá fazendo cruz, né, e o Chaves responde, certo, cruz. E ela assim, mas ele tá vendo, como é que ele sabe que eu tô fazendo cruz? E o seu Madruga responde, porque a senhora não tá mais na idade de pôr chifre em ninguém, né? Ou aquela, né, que é da dublagem antiga ainda, da dublagem da Maga, depois eles refilmaram com a dublagem da Stuttgart. E aquela outra, a bruxa do 71 chega pra Chiquinha, olha Chiquinha, se eu fosse a sua mãe, o seu Madruga chega... seria seu pai. Tipo... Que sapataço, né? Eu tenho uma pergunta. Alguma vez vocês já imaginaram a Dona Florinda lavando os roletes dela? Esse foi o último episódio do Chaves como programa independente. Inclusive eu gostaria de deixar registrada a minha insatisfação aqui, porque eu realmente acho que eles deveriam ter, não sei quando exatamente que eles gravaram o episódio em si, mas faria mais sentido se eles tivessem colocado esse episódio antes da saga final do Natal lá na casa do seu Barriga e tal, porque daí realmente daria uma sensação que a série acabou assim de uma forma boa, né? Agora tem toda aquela parte lá bonita do Natal, e daí do nada vem um episódio aleatório de uma porra de uma máquina, não sei o que, só pra daí terminar e foda-se. E aí depois eles começaram com os esquetes mais curtos e tal. Sobre esse lance aí de terminar, um episódio mais bonito, assim, com uma coisa mais
que pende mais pro lado do emocionante do que pro engraçado. Na minha cabeça, por muitos anos, eu achava que esses episódios de Acapulco eram os últimos. Porque o SBT já passava a porra toda tudo fora de ordem mesmo. Então a gente não sabia bem, assim, esse episódio é de tal ano porque o Kiko e o Seu Madruga já não estão mais lá, não sei o quê. Então eu achava que esse de Acapulco era o último, assim, a finaleira da série, porque termina daquele jeito, né? Com o Chaves cantando e o pessoal lá em volta da fogueira e tudo mais, né? Pior que não é nem o final daquela temporada. Hein? Sim. Pois é. Como eu falei, você não passou de um episódio jabá, né? Porque os caras queriam promover o hotel lá do dono da Televisa. Exatamente. E eu ia lembrar de outra piada rapidinho, Ricardo, que aí começa o Seu Madruga e a Dona Florinda se xingarem, né? Mente cápito. Mente 5. Como disse? Quem, eu? Nada, eu não disse nada. Nada. Careca. Como é que é? Como é que é o quê? Nada, nada, nada. Velho mulambento. Velha coroca. Agora! Não. Velho sem vergonha! Covarde! Tem de careca, tem de sem vergonha! Lambento. Você falando aí do Seu Madruga, eu também gosto bastante, eu não citei aqui, mas aquele episódio em que o Seu Barriga se disfarça de fantasma pra assustar o Chaves. É mesmo. Eu acho legal aquele episódio por causa da porrada que o Seu Madruga dá no professor. Esse não é o fantasma que eu conheço. Ele dá duas ainda, né, pra ajudar, né? Ele dá uma pra fingir, e aí depois eu tô assim, mas tu não é o fantasma que eu conheço. Aquela ali o professor Girafales apanhou mais do que tudo na vida, né? Porque ele nunca, geralmente não apanhava no seriado. Ele que batia no próprio Seu Madruga e tal. Então aquele dia foi o dia que ele mais apanhou na vida dele. E por falar em professor Girafales se fodendo, também outra piada solta é aquela do final do episódio do cãozinho Satanás, né? E primeiro eu já acho engraçado já ele metendo a bicuda na caixa já e você só escutando a sonoplastia. E depois ele metendo o pé na caixa com aquele vaso dentro, né? E daí você só escuta. Depois tem o fim do episódio. Né? Como é que é isso? Ele tá sentado na cadeira com a perna enfaixada, a Dona Florinda do lado. Daí chega a Dona Clotilde com o cachorro, com a perna enfaixada, com a patinha enfaixada do cachorro. Daí ela diz assim, essa é a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, pata por pata. E aí ele vai pra casa da Dona Florinda, chamando ela de bruxa e tal. E aí depois chega o Chaves, a Chiquinha, e olham pro cachorrinho. E aí o Chaves fala, tu viu só, professor? Até o senhor foi transformado num cachorro, não sei o que. Então. A gente vai citar aqui os 3 episódios que nós achamos os piores em toda a história do Chaves aqui no Brasil. Começando pelo Banho do Chaves, esse episódio de 1978. É muito repetitivo, né, a questão do Chaves tem que tomar banho, Chaves tem que tomar banho, não sei o que. E foi feito vários remakes, né, Robson? Tem a versão de 75, aí ele foi regravando de 78, 79, daí depois quando era só o programa Chespirito também regravaram em 84 e 91, e ainda tem supostamente uma versão perdida de 73, então o negócio já não é tão legal assim, tipo, vamos molhar o Chaves, né, e tal. Porque o Chespirito, quando ele escreveu o roteiro, acho que ele tinha tesão por água, porque ele sempre dava um jeito de meter água de alguma forma no episódio. O cara gostava, era no Chaves, era no Chapolin, Golden Shower. Mas especificamente nesse episódio era porque justamente queria passar uma lição de moral, né? Crianças, tomem banho, não sei o quê, porque até mostra no final, né? O Chaves saindo do barril dele falando, eu deveria ter tomado banho há mais tempo, porque não sei o quê, tomar banho é bom, isso, aquilo. Toda aquela enrolação pra no final passar uma liçãozinha de moral genérica.
se o Chaves achasse bom tomar banho, não teria feito tanto remake nos anos seguintes. É verdade. Mas essa O pessoal tem amnésia, né? Foi nesse episódio que começa com o lençol da dona Florinda sujo? Eu acho que sim. E aí, sabe, e ele tá sujo com marcas de mão, né? Mãos, dedinhos, por causa do Chaves. Ah, mas aí eu vou ter que fazer um adendo aqui, falar que pelo menos aquela piada lá do... que assou o nariz dela, isso aqui, não sei o que, é cérebro. O que significa isso? Que o lençol está sujo. Ora, Chaves, que brilhante dedução! Meu Deus, mas que inteligência! Que cérebro! Deve tomar muito cuidado, porque com este cérebro tão grande ele pode sair pelo nariz. Agora há pouco estava saindo. Eu não sabia que isso era cérebro. Então mais um catarro eu fico idiota. A senhora não gosta de catarro, não é? Porque as caras que as fazem... Chega, Chaves! Olhe bem pra isso aqui! Olhe! É cérebro. Um dos ganchos bons desse episódio aí é que o Kiko começa lá dizendo assim: mamãe, ele sujou o teu lençol, não sei o que. E aí o seu Madruga assim: não, um momentinho, agora eu posso provar que não sou eu. Aqui a marca do Chaves, não sei o que. E aí a véia fica com aquela cara de tafo, né? Assim, puta merda, não vou poder bater nisso. Envolvendo sujeira aqui, outra piada solta que eu achei massa foi aquela do cachorrinho, até no episódio do Satanás, que começa com o tapete da dona Florinda sujo, e ela pega e fala que do lado do tapete todo rasgado tinha um tremendo cagalhão. Que ela não queria troção. falar, né? É, muito bom. Esse aí é o episódio do cachorro, né? Que ela vai lá, bate na porta da dona Clotilde e começa a falar lá que teu cachorro mordeu meu sofá, arrebentou meu tapete e cagou na sala. E vamos agora pro ano de 79, e um dos episódios que a gente achou bem é aquele Cavaleiro das Mil Encrencas, que é um episódio que todo mundo acha que o Chaves tá louco porque ele tá falando com as portas, mas na real ele não tá falando com as portas, tá falando com a pessoa que tá do outro lado da porta, caso Kiko, Chiquinha, enfim. E é mais um dos episódios que querem dar banho no Chaves. Exatamente. Tem uma versão 77 também, inclusive, desse episódio. Ali o motivo é outro, né? Porque acham que o Chaves tá louco e que se ele tomar um balde d'água em cima, ele vai ficar curado. É mais uma desculpa pra dar banho nele, né? Impressionante. Eu só queria reforçar um adendo do erro da dublagem. A hora que o Chaves tá berrando com o Kiko lá na porta dele, né? O Chaves faz toda aquela cena de se lavar e aí mexe a bunda, né? Pra secar, aquela coisa toda. Aí chega o professor Girafales e fala com ele: Chavo, você tá louco? É verdade, acho que o cara tava ouvindo o áudio original junto de guia, né? Aí mandou um chavo, você está louco? Aí o Chaves faz uma piada muito boa. Outra vez o sabugo de milho! É bom que dava um erro na dublagem, eles cagavam e andavam, né? Tipo, vai assim aí. Mesmo. Aconteceu outra vez com o professor Girafales, que ele tava lá na escolinha lá e tal, e chama a Patty, né, a personagem que o Chaves é apaixonada, de Papis. Que é uma mistura de Pops com Patty. Exatamente. Então, tipo, fez o menor sentido. Maximiliano Papis. Olha, eu vou ter que abrir uma aba aqui também pra falar de uma frase que, se tirar do contexto, também fica meio foda. Que tem um episódio que eu acho que a Pops tá colando alguma coisa, daí ele fala tipo, o que tem debaixo da saia? Tem a calcinha, aí debaixo da calcinha, não sei o que. Daí ele fica muito puto, né? E fala: Pops, você sabe exatamente do que eu estou falando. Ou seja, o cara é um tarado mental, um pedófilo. Meu safado. É verdade, eu lembro disso aí, né? Ele chega assim, né? O que ela tem debaixo do vestido? E ele, pior que ele fala com uma voz, tipo, sussurrativa, né? Quem é que vai comer o cozinho da vovó?
Exatamente. E aí é pior que ela responde também de duplo sentido. Ora, o que é calcinha? É o professor Girafales dando razão àquele esquete do Marcelo Adnet, né? Professor vagabundo! Aposto que tá ensinando ideologia de gênero, kit gay. E a gente segue com os episódios que a gente considerou uma bosta em toda a história do Chaves, falando desse episódio também de 79, que é O Cachorrinho. Esse, desde a primeira vez que eu vi quando era pequeno, achei um lixo. 79 rendendo episódios ruins que forçaram o Roberto a fazer um outro cenário que era o restaurante da Véia Florinda. Esse daí é bem infantilóide mesmo, mas pelo menos tem uma piada que eu acho legal, que é quando a Chiquinha tá treinando, entre aspas, né, o Chaves, e daí ela fala assim, ataque. Só que daí ao invés de ele atacar, ele fica se estremelicando tudo, como se o cachorro estivesse tendo um ataque. Eu me lembro desse episódio também, uma hora que ela pega e fala, senta. Daí ele vai pra escada e senta como se fosse uma pessoa. Mas esse episódio, cara, ele gira tudo em torno do cachorro. E é meio perturbador, né? Qual era a ideia do Roberto nesse episódio? Fazer com que as pessoas se sensibilizassem com a Chiquinha pelo como fato dela ser pobre. Diga assim, fazer com que as pessoas se sensibilizassem pela Chiquinha, pelo fato dela ser pobretona ali, né? Ser miserável, coitado, e não ter a condição de ter um animal de estimação, né? Que ela queria muito ter um animal de estimação. O que é pura balela, porque hoje em dia qualquer mendigo tem um cachorro. É verdade. Só que eles forçaram demais isso no episódio e ficou chato pra cacete. Sim, a pior bosta no final, que daí ela pega e ganha um boneco do cachorro e começa aquela música, né? E dá pra ver que quem faz a parte da voz do cachorro é o próprio Gastaldi. Imagino que no original também, eu acho que tenha sido Bolanhos que tenha feito a voz do cachorro, mas daí você mostrando daí o Chaves todo tristonho, assim, porque ele tava levando a sério aquela porra, ele queria mesmo ser o cachorro da Chiquinha. I wanna be your dog. Essa foi a cereja do creme de la creme da bosta que foi o episódio. O Chaves estava gostando do fato de ser um cachorro de mentira. Né? E antes de fechar esse episódio do Chaves, aqui do Meio de Front TV, eu queria abordar também a questão das referências feitas ao Chaves em outros canais, sem ser o SBT. Isso antes, claro, do programa passar no Multishow. E a gente tem algumas referências aí, por exemplo, que não eu falei, desse sketch do Tá No Ar, em que zoam ao mesmo tempo o Chaves e o Bolsonaro, sketch feito pelo Marcelo Adnet. Também temos aí o programa do Kiko, quando ele estava na Venezuela, que passava na Bandeirantes, e que nas chamadas, né, o locutor da Band pegava e falava, né, o amigo do Chaves agora tem um programa próprio, ou seja, ele citava o Chaves. E também algumas sketches dentro dos Trapalhões e da escolinha do professor Raimundo, citando. Eu conheço mais esse programa solo do Kiko aí, que realmente não prestou, né? Porque... Putz, pior que eu lembro que quando passava na Band eu não cheguei a assistir, mas depois que passou estilo Piratex, naquela emissora que chupava as coisas da internet, lá eu vi um episódio ou outro, mas não dá, é muita merda. Bem chatinho mesmo, e mesmo tendo o Seu Madruga no elenco, que é assim, tipo, a química dos dois no Chaves ela era perfeita, né? Que o Seu Madruga se complementavam muito. Só que o que faltou ali? O roteiro do Bolanhos, que não tinha. Eu nunca tive saco pra assistir nenhum episódio dessa fase do Kiko na Venezuela inteiro, mas assim, o que eu me lembro eram das chamadas na Bandeirantes, que tinha uma parte que era a Dona Florinda genérica, né, a mãe do Kiko, a mãe venezuelana do Kiko, perguntando pra ele qual era a capital do Brasil, e ele respondendo, Miami. Nossa. Tipo, qual a referência, né, pra ser Miami? Tirou do cu. Sei lá, muito provavelmente ela perguntou qual era a capital da Venezuela, né, no original, e se o Hugo Chaves ou o Maduro visse depois, ia comer uma caixa de giletes. Né? E aquela merda que o SBT fez uma vez, ó. Tinha lá o Zé Américo de Kiko, meu Deus do céu. Nossa, aquele lá. Esse aí foi o especial de 30 anos do Chaves no SBT, né? Era um que o ratinho era o seu barriga?
Isso, justamente. As únicas personagens que ficaram boas lá foram a Chiquinha e a Dona Florinda. Isso. Eu lembro exatamente, o professor Girafales no primeiro especial era o Carlos Alberto e na segunda era o Celso Portiolli. O Kiko era o mesmo. Aí o Chaves trocou. O Chaves no primeiro episódio era o René Loureiro, que faz o Serginho Groisman na praça, lá, a imitação do Serginho Groisman. Altas horas! E aí depois, no segundo especial, trocaram pro Porpetone, Cabrito Teves. Nossa senhora. E quem que fazia a Dona Florinda? A Lívia Andrade, que ela gosta. Então é por isso que o Robson falou que a Dona Florinda tava boa na série. Né? E aí a Chiquinha era a mesma pessoa, que é a Nina da praça lá, Marley Cevada. E o Ratinho era o Seu Barriga mesmo, a Dona Clotilde era a Cristina Rocha. Os dois especiais. Só que o Ratinho não tinha um cortiço, ele tinha um desmanche. E devia 2 milhões pro Chico Jeitoso. Inclusive, estamos escutando um programa do Alborguete hoje. Aquele bruxo. Inclusive o Odal dizia que gostava do Chico Jeitoso, né? Olha pois né? Agora, eu me lembro também de umas referências que tinha na Globo sobre o Chaves, dentro dos Trapalhões e da Escolinha do Professor Raimundo, que era aquele cara que imitava até o Gil Gomes, que é o Geraldo Alves, ele fazendo o papel de Chaves. Num episódio da Escolinha e também num episódio dos Trapalhões, que era aquela fase que o Zacarias já tinha morrido, né? E tava só o Mussum, o Dedé e o Didi, que eles tinham aquela agência lá, Trapa Tudo, e apareceu uma vez lá o Geraldo Alves vestido de Chaves. Nossa senhora. Não lembrava disso aí, eu preciso assistir. Olha o processo. Aliás, essa sketch dele na Escolinha do Professor Raimundo é que a gente acaba sabendo qual que é o verdadeiro nome do Chaves. Qual? Chaves Ferrolho Fechadura. Que gozado, eu tô abrindo a porta e o senhor tava acabando de fechar a porta. Eu estava fechando a porta, é claro que eu estava fechando a porta. O senhor é porteiro aqui, né? Tem porteiro coisa nenhuma? Claro que eu não sou porteiro. Se o senhor tá cuidando da porta é porque é porteiro. Eu não estou cuidando de porta nenhuma, estava fechando a porta. Como podia estar abrindo a porta? Se abre a porta, se fecha a porta, é porteiro. Ai, meu Deus, afinal de contas, estamos conversando aqui, eu não sei quem é o senhor. Eu sou o Chaves. Chaves? É, Chaves Ferrolho Fechadura. Mas que nome, Chaves Ferrolho Fechadura? É, ferrolho do meu pai, fechadura da minha mãe. O senhor veio aqui pra quê? O que o senhor quer? Eu quero falar com o diretor da escolinha. Então o senhor tá falando com ele, eu sou o diretor da escolinha. O senhor é o diretor da escolinha e eu vim falar com o diretor da escolinha. Então o senhor é o diretor da escolinha? Isso. Não, quem fala isso sou eu. Eu quero falar com o diretor. Eu já disse, eu sou o diretor da escola. Então eu quero falar com o diretor. Então o senhor fala, o senhor deseja o quê? Não, eu só vim falar com o diretor. O senhor não precisa responder, não. Só eu que vim falar com o diretor. O senhor tá me deixando nervoso. Mas foi sem querer. Olha aqui, o senhor veio aqui pra falar, não é? O senhor já falou, agora deu fora e me deixe sossegado, por favor. Ninguém tem paciência comigo. Ferrolho de pai e fechadura de mãe. Não, pior que o filho da puta do Bolanhos nunca criou um nome pro Chavo. Era apenas Chavo. Porque, não, é que Chavo lá é menino. Né, que tal. O que acontece? O Chaves não era pra ter feito o sucesso todo que teve. O Chaves ele criou pra fazer um tapa-buraco do programa X-Pirito, que era um guri que enchia o saco no vendedor de balões, que era o Seu Madruga. E aí no fim foi criando sucesso e ele desenvolveu, né? Tanto é que o primeiro episódio mesmo já do Chaves, não como série, né? Ainda dentro do programa X-Pirito, mas reconhecido como Chaves mesmo e tal, o Seu Madruga morava na casa da Dona Florinda. Eu me lembro que tinha uns episódios que o Seu Madruga ele não morava... Eu nem sei se era a numeração da casa se seguia mesmo, mas ele morava de frente, né? Ele não morava de lado, morava de frente. Ele morava na frente ali, inclusive era um episódio que a Chiquinha... mais uma vez aquela velha história da Chiquinha tomando remédio, né? Assim, papai, toma primeiro pra ver se é gostoso, não sei o que. Aí ele vai lá, bota na boca, fica... e aí gosta fora. Nessa fase aí que fizeram essa paródia do Chaves dentro dos Trapalhões, foi uma época assim, que meio que explodia a cabeça minha, porque eu não estava tão acostumado
a ver a Globo referenciando outros canais, e os Trapalhões faziam muito disso. Primeiro esse lance aí do Chaves com o Geraldo Alves, e depois uma vez que eles fizeram uma paródia do Aqui Agora, que botaram o Mussum pra ser o Gil Gomes. Nossa, o Mussum pra ser o Gil Gomes é um troço que eu jamais imaginei ver na minha vida. Preciso ver isso aí depois. Não, você não precisa ver isso. E a gente não poderia deixar de falar sobre as referências e remakes fudidos do Chaves em outros canais sem citar o glorioso Miguelito, programa que flopou na grande rede Bostê de televisão, como diria o Robson, a rede TV. Eu nem lembro de ter chamado ele Bostê, pra você ter uma ideia. Mas vocês se lembram do programa Miguelito? Eu lembro só em chamadas. Dizem que foi produzido até, sei lá, 20 e poucos programas, só que quando passou na Rede TV, os caras não aguentaram nem botar 5 no ar. Ficou só de segunda a sexta, só de uma semana, e depois tiraram da programação. Nossa. Deu a famosa média de pontos atuais da Rede TV, né? Da TRAF. É o equivalente ao Nós na Firma hoje em dia. Cara, a Band nunca fez programa de comédia que prestasse. O único programa de comédia que a Band fez que prestou, mas prestou só por causa de um cara chamado Ronald Golias, que era o Bronco. E tinha o Praça Brasil também, né? Sim, que aí era o Carlos Alberto e tal, e depois ficou com o Moacir Franco. Não, mas tem um programa de comédia que passa até hoje na Band bem legal, que é o da Atena lá, né? É uma brincadeira, uma barbaridade que o cara tá fazendo comigo, velho. Pra não mentir, teve mais um programa de humor que era legal na Bandeirantes que eu gostava, embora eu, quando era pequeno, eu não entendesse muito bem as piadas, mas eu gostava por causa dos bonecos, que era o Agildo no País das Maravilhas. Que era o Agildo Ribeiro, que daí depois ele foi pra Manchete e fez o Cabaré do Barata, que era o mesmo formato, assim. Era piada praticamente só sobre política, assim, mas tinha o boneco do Collor, o boneco do Lula, umas marionetes, assim, e tal. Qualquer criança do mundo olharia pra aquela porra e ficaria se cagando de medo, mas eu achava legal. E teve uma tentativa também de fazer alguma coisa assim mais na linha do Chaves, que eu lembro que o Gastaldi, ele gravou como se fosse apresentar o projeto, e que ia ter também o Carlos lá, o dublador do... Isso. Tem o Feroz e Mal Mal. Feroz e Mal Mal. Um programa que tenta trazer para o convívio do telespectador o retorno àquele humor puro, ingênuo, humor imbecil muitas vezes, mas sempre elaborado, sempre criativo, sempre orientador. Feroz quer ser mal, a pessoa mais malvada da Terra, mas não consegue, porque ele não tem coração para isso. Ele é muito emocional e chega às lágrimas com muita facilidade. E o Mal Mal tenta seguir à risca aquilo que o mestre lhe determina. Mas não dá nada certo, porque o Mal Mal é um simpaticão atrapalhado, que não consegue fazer as coisas direito, e no fim quem entra bem é o Feroz. Isso, Feroz era pra ser um lance meio estilo Chaves assim também. Aí fica a questão, né? Será que ia prestar isso? Talvez faltasse roteiro, né? Eram 3, né? Era o Chaves, o Seu Madruga e o Professor Girafales. O Osmiro Campos fazia o Professor Girafales. Ele fazia um delegado de polícia lá que estava atrás desses dois, do Feroz e do Mal Mal. A atuação dos 3 a gente garante que seria boa, né? Vamos dizer assim. Agora o roteiro, né? Aí que a gente ia ter que ver como é que ia ser. Porque o Gastaldi, ele realmente estava levando a sério esse lance de dublar o Bolanhos. Ele até tentaria emular as habilidades dele como roteirista. E eu não sei como é que ia ser. Porque o cara, como diretor de dublagem e dublador, o cara era foda mesmo, né? Não tinha como discordar disso. Agora, roteirista já é outra coisa, né? Nem todo bom ator é bom roteirista. Eu sou a favor de que Robson Grossman poderia fazer o roteiro dessa série Feroz e Mal Mal. Que aí o Robson tinha que ver os conceitos dos personagens. Vamos primeiro. meter uma arma na cabeça do Silvio Santos e falar pra ele produzir depois de 30 anos essa série. Não, mas eu sou parceiro do Robson escrever os roteiros de Feroz e Mal Mal na mesma pegada do M16. Nunca que vai ir pro ar, cara. Esquece.
Não tem possibilidade do M16 ser apresentado nem na Rede Brasil. Aí sim faria sentido aquele lance do Nhonho falando: Ai, Chaves! Ai, Chaves! O Robson ia fazer cada coisa perturbadora com o Chaves, meu Deus do céu. No episódio de hoje... A senhorita do 71, Miss Clotilde. Da sapato, hairline. Chitalha! Foi sem querer querendo. Os melhores e os piores episódios do Chaves segundo Made Front TV. E esse foi mais um episódio do Made Front TV, o podcast que você não ouve nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Comigo estiveram aqui Robson Grossman, do site robsongrossman.com, e o @Lorenzi_Vini, Vinícius Lorenzi. Robson e Vinícius, deem aí a consideração final de vocês para os nossos ouvintes. Eu agradeço a todos que tenham ouvido até agora. A gente tentou trazer aqui alguns episódios que foram marcantes pra gente dentro do Chaves. Não é necessariamente uma puta lista elaborada, que a gente ficou 600 horas pra tentar achar os melhores episódios e os piores e não sei o que. Não, é uma coisa que a gente foi lembrando, foi colocando, episódios que trazem um carinho especial pra gente. E deu nisso daí. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Eu gostaria de agradecer a cada um que ouviu até o final aqui. Espero que vocês analisem bem os episódios que a gente selecionou aí. Se vocês quiserem, vão no Rede Canais e busque, que tem todos eles lá pra assistir. Torrent. De HD ainda, hein? Com a qualidade do Multishow lá. Ou então vão assistir na Rede Brasil mesmo, né? Um abraço, Marcos Tolentino. E aí, se vocês tiverem também, é isso, o que vocês gostaram, os episódios que vocês gostam também, que a gente não falou, vocês deixem aí nos comentários, deem like, curtem, façam caralho. Coloca aí nos comentários que a gente quer fazer uma interatividade legal. E também entrem no nosso novo grupo, que é um grupo aberto do WhatsApp, relacionado ao nosso canal, que qualquer imbecil pode entrar e postar um monte de merda lá. Até aproveitando para falar sobre esse lance do comente, curta, não sei o que, se manifestem nos comentários se vocês querem que a gente leve para frente isso e também faça um episódio mais para frente sobre o Chapolin, sobre a turma do Chaves, sobre a puta que pariu. Então aproveite e se manifestem aí nos comentários se vocês querem que a gente continue falando aí sobre a vida e a obra de Roberto Gomes Bolanho. Antes de encerrar, eu só gostaria de dizer uma coisa. O meu pai é gay! O Roberto fez várias séries, né? Então eu acho que o top 3 pra mim é Chaves, Chapolin e Pancada Bonaparte. Talvez o terceiro vocês não gostem, mas eu gosto. Foda-se. Eu acho até legalzinho, até. Eu acho bacana. Não é sensacional, mas eu gosto. Eu tenho que dar uma revisitada no Chapolin, na verdade, porque eu assistia mais realmente quando era criança. Daí não era muito costume o SBT passar, né? Aí eu até tinha umas gravações Piratex aí que tinha na época, que eu via meio por cima, mas eu tenho que acompanhar certinho novamente, porque eu lembro que eu não achava tão legal assim que nem o Chaves, mas é ok. Então, beleza, a gente encerra esse episódio aqui, mais uma vez lembrando a você, né, entre no nosso canal no YouTube, também no nosso Instagram, né, que é o @Prodesquale, né, e lá você também vai encontrar o link para esse grupo aberto de WhatsApp, essa comunidade de WhatsApp que a gente criou aí para os nossos fãs. E eu gostaria de encerrar esse episódio com uma piada. Vocês sabem por que a torcida do Grêmio não gosta do Chaves? Porque o Chapolin é colorado. Exatamente! E é com essa resposta que a gente encerra o Made Front desse mês. Um abraço e até a próxima. Tchau! Rede Tupi.
Podcast Made from TV.